E aí galera, bem-vindos. Estamos aqui para fazer a correção, da prova do BNB da parte de matemática. A prova que a gente vai corrigir vai ser a prova 3. A única diferença de uma prova para outra era a ordem das questões. Então, se você lembra a questão, você vai estar lembrando, digamos, às vezes que você tenha feito a prova 2 ou prova 1, você vai ver se você acertou ou errou. Gabarito também eu já não sei se será o mesmo, mas o número sim, não sei no caso a letra, tá bom? Então na prova 3, perdão, começávamos lá com um problema de F mais G, mais H, e esse problema dizia que o F se repetiria a cada 6 vezes, o G a cada 9 vezes em 1 hora e o H a cada 11 horas, E ele diz, que em um determinado momento, com tantas repetições, chegou a 442. Como assim, professor? Olha, se eu tivesse essa constante aqui que vai multiplicar, esse Q vai ser quem? Vai ser a quantidade de vezes que o número vai estar se multiplicando. Então, digamos, se foi 2 vezes, foi uma vez só, então seria 6, 9 e 11, beleza? Foi 2 vezes, então seria o 6 mais o 6, 9 mais o 9 e o 11 mais o 11. Ou resumindo, 6 vezes 2, 6 vezes 9 vezes 2 e 11 vezes 2. Então a quantidade de vezes vai ser esse K. Então eu quero saber quantas vezes será necessário esses números aqui, o 6, o 9 e o 11, se repetirem para quando somar, ser 442. Beleza? Então eu vou ter aqui, 6 mais 9, 15, mais 11, 6 mais 9, 15, mais 11, 26, não é isso? Então eu vou ter 26K dividido por 442, não é isso? Então o que é que eu vou fazer para descobrir o valor de K? Esse 6 é como se ele estivesse aqui para a gente multiplicando, não é isso? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, concordam? Então eu vou pegar esse 26, passarei para o outro lado dividindo, e quando eu dividir aqui, vai ficar 17, tudo bem? Professor, então não tem uma questão que é 17, calma, a gente quer saber quantas vezes o G vai assumir esse valor. Então eu não encontrei que meu K não é 17, então o G seria 9 vezes K. Então vou pegar 9 e vou multiplicar por K. Então vou ter 9 vezes 17, não é isso? 9 vezes 17 é 153. Então nesse gabarito, essa questão, o valor vai ser 153, o G lá vai ter o valor de 153, para que quando eu somar com os outros dê 442. Então o gabarito da questão é 153. E lembra, como é 153, no gabarito da prova 3 é letra A. Perdão, é letra E. Tá bom? Então, gabarito da prova 3, questão 11, letra E, 153. Então, você tem que ver o número que você marcou, Porque em outra prova poderia estar 153 também, mas em outra letra. Então, tenho isso em mente. A outra questão falava dizia que 36,7%, se eu não me engano, era dos alunos do ITA, não tenho certeza. Era 543, não é isso? Aí ele queria saber quanto era 100%. Olha, 36,7% é isso aqui. 100% vai ser X, eu não sei. Então vai ter uma expressão lá, Vamos fazer o meu pelos extremos aqui, multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Então eu vou ter o seguinte. Vou ter que 36,7x é igual a 543, 543 vezes 100. Então esse 36,7 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. Então vou ter 543 vezes 100 dividido por 36,7. Então isso daqui já tinha
um item que tinha uma resposta como essa, né? E o item era o D. Lembra, a resposta é essa daqui. Você tem que se atentar à resposta e não à letra, porque cada questão vai ter um propósito, né? Um problema diferente e uma ordem diferente. Cada questão não, cada prova, na verdade. Então a gente vai ter esse valor que na caderno de questão 3 era o item D, tá bom? E a gente tinha a 13ª questão, que dizia que quando tem um grupo lá de 5, né, 5 vezes uma quantidade de pessoas, e quando fazia isso aqui, o resto lá ia ser 1. Né? Então a quantidade de pessoas, né, é justamente o algoritmo da divisão. Quando eu tenho uma divisão aqui, ó, meu dividendo, meu divisor, meu quociente e meu resto. No caso aqui, quando ele multiplicava esse vezes esse, o D vezes o Q, né? Ele tinha que o dividendo dele ia ser 5 e o que ele não sabia. Mas ele ia ter um resto 1. Mas o que aconteceu? A grosso modo, aqui é mais uma parte, né, de definição. A gente tem que entender o que a questão está querendo para a gente. Então esquece um pouco isso. Então a gente tinha 5P, né, 5 vezes a quantidade de pessoas. Isso daqui me dá um resto 1. Ele queria saber quanto seria o resto se ele pegasse essa quantidade de pessoas. Ele tinha lá 5 vezes, né, 5 vezes essa quantidade de pessoas. Então vamos chamar aqui de 5P, né? Desculpa, aqui voltou 5P. Então se eu tinha 5P, ia ter um resto 1. Se eu pegar essa quantidade de 5P e dividir por 2, qual será o resto? Olha, o que eu fiz nessa questão, no momento. Eu pensei o seguinte, vou testar valores. Se eu tenho 11 e eu sei que eu estou dividindo por 5, aqui ficaria 2, não é isso? 2 vezes 5, 10 e sobraria 1, concorda? Ah, professor, beleza. Aí seria para o primeiro momento, enquanto ele não tinha dividido o grupo enfim, quando ele não tinha dividido o grupo por 2. Mas aí a gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou fazer eu testei valores. Se eu pegasse e dividisse por 16, dividiria por 5. Poderia 3, ficaria 15 e também sobraria 1. Então você está vendo que ainda a gente está testando valores, dividindo por 5 e tendo o resto 1. Concorda? Mas se eu fizesse o seguinte, tem um 16 aqui, ó. Se eu pegasse a metade de 16, ia ser 8 dividido por 5. Então poderia uma vez, ficaria 5 e sobraria 3. Professor, mas se fosse um número maior, se fosse tipo 26. Se eu tivesse 26 dividido por 5, mesma lógica, seria 5 vezes 5 seria 25 e sobraria 1. Isso eu pegando o número sem dividir por 2. Se eu dividisse ele por 2, seria 13, não é isso? Dividido por 5 seria 2 aqui, e aqui o resto para mim seria 3. Então percebam uma coisa, a gente vai pegar valores que dá para a gente dividir. Porque se eu pegasse tipo aqui, ó, um 25, eu ia ficar com o número quebrado, então não iria conseguir fazer essa resolução. Então sempre que eu pegar um número nesse sentido pela metade, e o resto meu vai ser 3, a lógica vai se repetir. Então esse item aqui, essa questão vai ser resto 3 e seria a letra A, tudo bem? Lembra, a resposta é 3. Você pode pegar um caderno de questão diferente, mas a resposta será 3, tá bom? Galera, daqui a pouco eu volto com outro vídeo para a conclusão da prova, né? Se gostou e se quer que continue essas resoluções, fala aí, deixa aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com os colegas já para ver o que vocês conseguiram errar e o que vocês conseguiram acertar. Valeu, boa sorte a todos e até a próxima.